Você já ouviu falar a respeito dos santos incorruptos? Pode ficar tranquilo que não tem nada a ver com a propina divina e nem com envolvimento em negociações angelicais para obtenção de benefícios celestes lá em cima. Mas muito pelo contrário, estamos falando aqui dos intrigantes cadáveres de pessoas que foram beatificadas ou canonizadas, mas por algum motivo misterioso continuam preservados, alguns deles, há vários séculos. No entanto, curiosamente, alguns santos aparentemente não passaram por nenhum desses processos e foram encontrados em estados de preservação extraordinariamente imaculados após as suas mortes. Este processo é conhecido como corpo incorrupto, um fenômeno que intriga tanto os devotos quanto os cientistas. Então vamos juntos testemunhar neste vídeo o inexplicável, sublime mistério por trás de 11 corpos incorruptos, onde a passagem do tempo parece ter sido congelada pela mão divina de Deus. Alô, você que está na frente da telinha, é um prazer tê-lo conosco. Meu nome é João Castelo e você está agora em Casos Marcantes. Primeiro corpo incorrupto, Santa Bernadette de Lourdes. Santa Bernadette de Lourdes faleceu em 1879 e em 1909, ou seja, 30 anos após a sua morte, o corpo permanecia intacto. De acordo com os médicos que acompanharam a primeira exumação, o cadáver se encontrava rígido, mas incrivelmente preservado. Em 1919 ocorreu uma segunda exumação e as condições do corpo da santa permaneciam as mesmas. E o mesmo foi observado em 1925 na terceira exumação. Já nessa terceira ocasião, o corpo da santa foi coberto com uma fina camada de cera e colocada em uma urna, conforme você pode ver nessa imagem. E desde então, ela se encontra em exposição na igreja de Saint-Gilard em Nevers, na França. Segundo corpo incorrupto, Santa Catarina de Bolonha. Quando Santa Catarina de Bolonha faleceu em 1463, seu corpo foi enterrado diretamente na cova, sem o uso de um caixão. E até onde se sabe, não passou por qualquer processo de embalsamento. Após 18 dias, o cadáver foi exumado e permanecia em perfeito estado, sem mostrar qualquer sinal de putrefação. O maestro Giovanni Marcanova, o médico que examinou a santa na época, não conseguiu encontrar uma explicação para o fato. E desde então, o corpo foi vestido com um hábito limpo e colocado em uma cadeira. Santa Catarina de Bolonha, que tem mais de 500 anos, se encontra até hoje na capela da Ordem das Clarissas da Igreja de Corpus Domini, em Bolonha, na Itália. E o seu corpo pode ser visto através de uma proteção de vidro. Por certo, a coloração escurecida da santa se deve à ação de milhares de velas que foram sendo queimadas ao longo do tempo pelos seus fiéis. Terceiro corpo incorrupto é de Santa Cecília. Não existem informações muito precisas sobre a data na qual Santa Cecília foi martirizada, e sua história só foi registrada no século V. Mas acredita-se que ela foi condenada à morte por decapitação entre os anos de 176 e 180 por Túrcio Almachius, o então prefeito de Roma. Dizem que o carrasco não conseguiu separar a cabeça do corpo mesmo depois de 3 golpes no pescoço de Cecília, e que ela ainda agonizou durante 3 dias antes de finalmente morrer. O corpo da santa teria sido encontrado incorrupto na mesma posição em que foi abandonado entre os anos de 817 e 824, ou seja, mais de 600 anos após a sua morte. Mais tarde, em 1599, Cecília voltou a ser exumada e seus restos mortais permaneciam iguais. Foi então que uma estátua reproduzindo a forma como seu corpo foi descoberto, logo em seguida foi colocado sobre a sua tumba. E vocês podem visitá-la na igreja de Santa Cecília, no Trastevere, em Roma. E se você gosta desse assunto, por favor, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder novos conteúdos. E isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Quarto corpo incorrupto, São Silvano. São Silvano se encontra em exposição na igreja de São Brás, em Dubrovnik, na Croácia. E também é mais um exemplo famoso de santo incorrupto. Ele foi martirizado com um ferimento no pescoço durante o século IV e até hoje, cerca de 1700 anos depois, seu corpo ainda existe. O cadáver provavelmente recebeu uma camada de cera para ser preservado, mas mesmo assim é extraordinário que ele tenha resistido por tanto tempo.
Quinto corpo incorrupto. Sor Maria de Jesus de Ágreda. Maria de Jesus foi uma freira espanhola que morreu em 1665 e seu corpo se encontra até hoje em exposição no convento de la Concepción, localizado em Ágreda, na Espanha. Como você pode ver na imagem, uma estátua de Maria de Jesus foi criada para marcar o local de sua sepultura e o corpo continua incorrupto. Mas é claro que foi aplicada uma fina camada de cera para dar uma corzinha freira. E fica em uma urna de vidro logo abaixo. Sexto corpo incorrupto, Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, morreu em 1457. E seu corpo incorrupto, embora se encontre bem desidratado atualmente, pode ser visitado na Basílica de Santa Rita em Cássia, na Itália. Segundo alguns rumores, os olhos da santa já foram flagrados se abrindo e fechando sozinhos. E ela também parece mudar de posição no interior da urna de vidro que guarda o seu corpo. Você acredita nisso? Sétimo corpo incorrupto, Santa Catarina de Labouré. Santa Catarina de Labouré faleceu em 1876 e quando seu corpo foi exumado em 1933, ou seja, cerca de 56 anos após a sua morte, ele foi encontrado incorrupto. Dizem que os seus olhos permaneciam tão azuis como no dia em que ela morreu. E atualmente, Santa Catarina de Labouré pode ser vista em exposição em uma capela na Rue du Rac, em Paris. Oitavo corpo incorrupto, São João Maria Vianney. Também conhecido como o Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney morreu aos 73 anos no início de agosto de 1859 e foi sepultado usando uma máscara de cera. Nono corpo incorrupto, Padre Pio. Nascido em Pietrelcina, na Itália, em 1887, Padre Pio foi um capuchinho que se tornou famoso por seus estigmates e milagres. Após uma longa vida de devoção, ele morreu em 1968 na igreja de Santa Maria das Graças, localizada em San Giovanni Rotondo, na Itália. Pio foi canonizado pelo então Papa João Paulo II em 2002, e seu corpo, supostamente incorrupto, foi exumado no início de 2008, e desde então se encontra em exposição em uma urna de vidro e é visitado por milhares de peregrinos todos os dias. Décimo corpo incorrupto, São Francisco Xavier. Também conhecido como Apóstolo do Oriente, São Francisco Xavier nasceu em 1506 na Espanha e não só ajudou a fundar a Companhia de Jesus, como foi um dos maiores evangelizadores da igreja atuando como missionário no Oriente, sobretudo no Japão e na Índia. São Francisco morreu em dezembro de 1552 na China, mas em fevereiro de 1553 ele foi exumado e foi descoberto que seu corpo estava incorrupto. Aliás, a história do corpo do santo é uma viagem total. Em março de 1553, após ser exumado, o corpo de São Francisco foi levado a Malaca, na Malásia, onde foi sepultado em um caixão com 2 camadas de coal para acelerar o processo de degradação e ajudar no transporte de seus ossos. Mas para surpresa de todos, passado 2 meses e meio, o cadáver foi novamente exumado e depois de o cal ser removido, o corpo permanecia intacto. São Francisco foi mais uma vez sepultado com uma pitadinha de cal, só que dessa vez diretamente na terra, pois em dezembro do mesmo ano o santo continuava inteirinho e como não dava sinais de querer se decompor, ele foi enviado a si mesmo até Goa, que era o local no qual São Francisco queria que seus ossos fossem enterrados. Finalmente, em 1637, o corpo incorrupto foi colocado em uma urna de vidro e prata, onde permanece até hoje em exposição na Basílica do Bom Jesus. No entanto, depois de tantas idas e vindas e tanto tempo se passou, São Francisco Xavier se encontra um tanto quanto deteriorado. 11º corpo incorrupto e último, Carlos Acutis, futuro santo. O corpo de Carlos Acutis, adolescente italiano chamado de cyberapóstolo da Eucaristia, faleceu aos 15 anos em 2006 de uma leucemia fulminante e foi beatificado no dia 10 de maio desse mesmo ano, 2024, e logo foi exposto para veneração. O corpo do futuro beato não apresenta a decomposição típica dos anos e o adolescente estava vestido de jeans e camiseta e com um rosário na mão. O estado em que seus restos mortais estão preservados tem levado muitas pessoas a afirmarem nas redes sociais que se trata de um corpo incorrupto. No entanto, em declarações recentes, o reitor do Santuário da Disposição em Assis, Padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, explica que o corpo de Acutis está muito completo, não intacto,
mais completo. Todos os órgãos estão preservados. O sacerdote disse que já foi feito um trabalho no rosto. É bom que pela primeira vez na história se possa ver um santo vestido de jeans, tênis e moletom. Essa é uma grande mensagem para o futuro. Podemos sentir a sua santidade não como algo distante, mas como algo possível a todos. Porque o Senhor é o Senhor de todos, disse o sacerdote. E como você sabe, o vídeo não termina aqui. Na verdade, ele continua nos comentários, que é muito importante pra gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com o Papai do Céu no coração e até o próximo encontro. Fui!